Desde pequeno você aprendeu que ajudar era a coisa certa a fazer. Sua mãe dizia isso. Sua avó vivia assim. As histórias que você ouvia na escola, os filmes que assistia, tudo apontava na mesma direção. O bem gera bem. O que você dá, volta. Seja a pessoa que você queria ter ao seu lado. Você acreditou nisso de verdade. Não era ingenuidade, era fé. Uma fé bonita, sincera, construída ao longo de anos de experiências pequenas que pareciam confirmar a teoria. Você emprestou dinheiro para o seu amigo de infância quando ele precisou pagar o aluguel, sem cobrar juros, sem prazo fixo. Paga quando puder, você disse, e quis dizer de verdade. Você ficou até meia-noite ajudando sua colega de trabalho a terminar uma apresentação que não era sua responsabilidade. Voltou para casa cansado, mas satisfeito. Essa sensação de ter feito diferença, você amava isso. Quando sua prima passou por um término difícil, você foi o ombro disponível às 2 da manhã. Ouviu tudo, não julgou nada. Ficou lá, do outro lado da linha, enquanto ela chorava e você fingia que não precisava dormir cedo porque tinha reunião de manhã. Você era aquela pessoa, a que aparece, a que não falha, a que resolve. E isso te enchia de um orgulho quieto. Você não falava sobre isso em voz alta, não era o tipo de coisa que se anuncia. Mas por dentro havia uma certeza confortável. Eu sou uma boa pessoa. O problema é que as boas pessoas raramente percebem quando começam a ser usadas, porque usar alguém de verdade nunca parece uso, parece necessidade. E você sempre foi generoso com a necessidade dos outros. Os sinais sempre existiram, você só não queria vê-los. O amigo que você ajudou financeiramente, o aluguel, a conta de luz, as despesas do mês, nunca devolveu nada. E não foi porque esqueceu. Você via ele postar foto em restaurante, mostrar compra nova, falar de viagem planejada. O dinheiro aparecia para outras coisas. Para você, nunca. Quando você tocou no assunto, delicadamente ele ficou na defensiva. Amigo, cara, você sabe que eu tô passando por uma fase difícil. Achei que você fosse entender. E você entendeu, de novo, como sempre. A colega de trabalho que você ajudou durante meses inteiros, os relatórios, as planilhas, as apresentações, conseguiu a promoção que você também estava disputando. Quando você foi parabenizá-la, ela agradeceu com um sorriso rápido e voltou para o computador. Nenhuma menção ao que você tinha feito, nenhum reconhecimento. Era como se nunca tivesse acontecido. Sua prima só ligava quando o namorado sumia. Quando as coisas iam bem, você ficava sabendo pelo status do WhatsApp, igual a qualquer desconhecido, e tinha mais, sempre tinha mais. O grupo de amigos que sempre te chamava para ajudar a mudar de apartamento, para dar carona, para emprestar ferramentas, para dar conselho, para resolver problema, mas que marcava jantar numa sexta e esquecia de te avisar. Você ficava sabendo pela foto postada, todo mundo rindo, bebendo, comemorando, sem você. A família que te elogiava na frente dos outros, esse aqui sempre resolve tudo, mas que quando você precisava de um favor simples, havia sempre um motivo, sempre uma desculpa razoável, sempre um a gente tenta ver isso. Você era útil, mas não era prioridade. E por muito tempo você não viu diferença entre as duas coisas. A frustração começou a aparecer em lugares que você não esperava, numa irritação pequena no final do dia, num cansaço que não era só físico, numa vontade de ficar em casa, de não atender o telefone, de desaparecer por um tempo. Mas aí alguém ligava pedindo ajuda e você atendia, porque era o que você fazia. Aí veio o dia. Não foi um grande drama. Não foi acidente, não foi tragédia. Foi algo menor. Menor em tamanho, mas enorme em peso. Você passou por uma semana destruidora, perdeu algo importante. Pode ter sido emprego, pode ter sido relacionamento, pode ter sido saúde. Não importa o que foi. Importa o que você sentiu, que o chão tinha sumido debaixo dos seus pés. E você fez o que nunca tinha feito antes. Você pediu ajuda, mandou mensagem para o amigo do aluguel, explicou que estava mal, que precisava conversar. A mensagem foi entregue, lida, e ficou lá, sem resposta, por horas. Quando a resposta veio, foi um áudio curto. Cara, tô ocupado agora, mas qualquer coisa fala. A gente se fala. Você ligou para a prima. Número ocupado. Mandou mensagem.
Viu o visto aparecer? Esperou. Nada. Tentou o grupo de amigos. Alguém respondeu com um emoji, outro com um força, mano. E a conversa seguiu. Sobre outra coisa, sobre um meme, sobre um programa da noite. Você ficou sentado no mesmo lugar por um longo tempo, olhando para a tela do celular, vendo as conversas antigas, todas as vezes que você tinha aparecido, que tinha resolvido, que tinha estado lá, e naquele momento a ficha caiu de uma vez, com peso total, sem aviso. Você tinha construído uma rede de relações onde era indispensável para os outros, mas nenhuma delas era indispensável para você. Você tinha. A mudança não aconteceu de uma vez, não foi uma decisão dramática tomada numa noite de revelação, foi lenta, foi difícil, foi cheia de idas e voltas. A primeira vez que você disse não foi para uma coisa pequena, alguém pediu carona num horário que não te convinha. A palavra saiu estranha na sua boca. Você se sentiu culpado antes mesmo de terminar a frase, mas a carona não foi dada e o mundo não acabou? Você começou a perceber que havia uma versão de você que existia para agradar e que essa versão estava esgotada. Havia uma outra versão, menor, mais assustada, que nunca tinha tido espaço, que precisava de coisas, que tinha limites, que merecia ser tratada com o mesmo cuidado que você sempre ofereceu aos outros. Você não estava aprendendo a ser egoísta, estava aprendendo a existir, mas a culpa aparecia sempre. Quando você não atendia uma ligação porque precisava descansar, uma voz interna dizia: "E se for urgente? E se ele precisar de você?" Quando você não emprestou dinheiro porque não tinha como, outra voz perguntava: "Você não teria dado um jeito antes?" Você passou semanas nesse conflito entre o que aprendeu que devia fazer e o que estava entendendo que precisava fazer. Aos poucos, os limites foram aparecendo, não com agressividade, não com discurso, com silêncio, com ausência, com um "não posso dessa vez", dito sem elaborar explicação, e você começou a respirar diferente. O clímax, a reação deles. Aí veio a parte que ninguém te avisou. Quando você para de ser disponível para todo mundo, o mundo reage como se você tivesse cometido um crime. O amigo que nunca devolveu o dinheiro começou a te chamar de interesseiro. Disse que você tinha mudado, que não era mais o mesmo, que dinheiro tinha estragado sua cabeça, ignorando completamente que era ele quem devia. Cara, não sei o que aconteceu com você. Antes você era diferente. Agora parece que só pensa em você mesmo. A colega de trabalho, que passou meses sendo ajudada por você, comentou com outros colegas que você estava estranho, fechado, difícil de lidar. As pessoas que nunca souberam do que você tinha feito por ela ouviram só essa versão. Sua prima apareceu numa fase ruim e você disse com cuidado que não estava em condições emocionais de ser suporte naquele momento. Ela ficou quieta por alguns segundos. "Prima, tá, achei que você fosse meu primo de verdade, mas tudo bem." E desligou. A família começou a comentar que você estava metido, que tinha se afastado, que havia algo errado com você. Ninguém perguntou o que estava acontecendo de verdade. Ninguém quis saber o que tinha te levado até aquele ponto. Era mais fácil catalogar sua mudança como problema do que entender a causa dela. Eles não perderam um amigo, perderam um serviço. E a diferença, para eles, parecia a mesma coisa. O mais difícil não foi a reação deles. Foi você, nos primeiros momentos, acreditar que eles tinham razão. Que talvez você tivesse mudado para pior. Que talvez o problema fosse você. Você quase cedeu, quase voltou atrás. Quase pediu desculpa por ter começado a se respeitar. Você não pediu desculpa, não porque deixou de ser uma boa pessoa, mas porque finalmente entendeu a diferença entre bondade e submissão, entre generosidade e medo de decepcionar, entre estar presente e ser usado. Hoje, algumas pessoas que faziam parte da sua vida não fazem mais, e tem dias em que isso dói, não porque você quer elas de volta, mas porque ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de perceber que construiu laços que não eram recíprocos. Mas tem algo que ninguém te conta sobre esse processo. Quando você começa a se respeitar, as relações que sobram ficam mais leves, porque são as relações que existiam de verdade, as que não dependiam de você se sacrificar para continuar de pé.
Você descobriu que a versão de você que todo mundo gostava não era você. Era o que você fazia por eles. E tem gente que vai te chamar de egoísta por isso. Que vai dizer que você mudou, que vai sentir falta, não de você, mas da sua disponibilidade irrestrita, do seu dinheiro fácil, do seu ombro sempre disponível a qualquer hora, que vai pintar você como o vilão de uma história em que você foi, durante anos, o único herói sem capa. Você não mudou, você cresceu, você não ficou frio, você parou de se queimar para esquentar quem não sentia frio nenhum, você não virou egoísta. Você simplesmente percebeu que havia uma pessoa nessa história que nunca tinha sido tratada com a mesma generosidade que você oferecia a todos, e essa pessoa era você mesmo. E se isso faz de você o vilão da história de alguém, talvez esse seja o papel mais honesto que você já teve.